Os homens são maus. Esta noção básica anunciada pela Escritura, e não é aquela ideia, errar é humano. Não, não é apenas isso. O homem é podre, depravado. Como isso é fundamental? Ter essa noção básica é fundamental. E como lidamos com isso? Com o fato de que os homens são maus. Sobre isso que é o nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 58. Davi, do verso 1 ao 5, ele está descrevendo os homens. Olha, eles tramam maldade, verso 2. Eles se desviam desde o ventre. Andam errados desde que nasceram. Verso 4, tem veneno de serpente na boca. Eles não ouvem a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito. Paulo está descrevendo aqui, então, homens podres, malignos. Os líderes da nação, aqueles que deveriam fazer a justiça, praticam o mal. Dose. Você vê o mal por todos os lugares. Por exemplo, uma irmã de minha igreja, somente no 8º médico que ela teve um diagnóstico correto. 8 médicos. 8 médicos, todos incompetentes. 7, né? O 8º foi bom. Por que isso acontece? Porque muitos deles lá na faculdade estão fumando um baseadinho. São um bando de preguiçosos. E não é apenas isso em relação à classe médica, é em relação ao gênero humano. Todos, mecânico, pastor, enfim, para tudo que é lado. Por exemplo, um exame, uma prova foi aplicada nos médicos aqui do estado de São Paulo, em 2018. 88% deles não souberam ler uma mamografia, 78% erraram um diagnóstico sobre diabetes. Ou seja, coisa simples, eles não sabiam. Por quê? Porque são um bando de preguiçosos. É isso. Não estudaram. Não estudaram de verdade, porque ninguém se preocupa em estudar de verdade. Aqui na minha região, numa igreja católica, um primo meu vendia carne para eles. Carne de R$300 o quilo, pago com dinheiro dos dízimos e ofertas dos contribuintes. Pastores, que muitas vezes o caixa da igreja é dele. Isso acontece? Nós sabemos que isso acontece. Nós sabemos. Líderes cristãos perdidos, esquerdistas, falando absurdos. Este é o mundo em que a gente vive. Homens egoístas e preguiçosos. Malignos desde o nascimento. Não é que a sociedade os corrompeu. Não, diferentemente do que disse Rousseau. Não, eles passaram por um trauma. Eles são vítimas das circunstâncias. Porque é basicamente assim que, inclusive, cristãos têm visto a maldade humana e explicado a maldade humana. É um trauma que ele teve no passado. Acreditando em Freud. É um trauma do passado. É um trauma. Geralmente são os pais os culpados. Nunca somos nós mesmos. A maldade não está em nós mesmos, está no nosso DNA. Eles se comportam mal, eles têm um transtorno. É engraçado que os transtornos nunca são para fazer o bem, é só para se comportar mal. Enfim, são maus desde o nascimento. Essa é a explicação. Nasceram corruptos. Essa é a explicação bíblica. E ele diz, não se deixam convencer. É isso que ele está dizendo aqui no verso 5. De modo que não ouvem, são serpentes, que não ouvem a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito. O que é isso? O encantador, ele toca a flauta e a serpente fica paralisada. O que Davi está dizendo é, até a cobra é dominada, mas esses homens malignos não se deixam persuadir por nada. Por nada. Nada. Não escutam nem aqueles que dão argumentos irrefutáveis. Não escutam. Não escutam. Eu fiz um vídeo sobre isso quarta-feira, falando sobre as pessoas que nascem homem, mas dizem que são mulheres. Não tem argumento para defender isso. E a gente dá os argumentos, são irrefutáveis, mas eles não ouvem. E aí? O que fazemos diante desse mundo mau, em que os homens são maus? Primeiro, não devemos ficar surpresos com homens maus. Não devemos ficar surpresos como quando homens malignos governam, quando homens malignos reinam. Essa é a regra. Essa é a regra. Fique forte diante de governos malignos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pouquíssimas vezes houve governos justos. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. Olha a história de Israel, por exemplo. Davi, Salomão por um tempo. A maioria foram reis malignos. E isso é em Israel, hein?
Isso é em Israel. Fique forte. O mundo é mau mesmo. O mundo é mau. Segundo, não é pecado desejar que a justiça seja feita. É isso que acontece aqui, ó. Deus diz que vai punir os homens, seus dentes serão quebrados, eles vão sumir. Verso 10, o justo se alegrará quando vir a vingança. Então os homens dirão, certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga na terra. Não é pecado desejar que a justiça seja feita. Na realidade, é isso, inclusive, que nos dá base para continuarmos fazendo o que é bom, o que é justo, sabendo que um dia a nossa justiça será recompensada e a injustiça dos maus será punida. É o que diz Apocalipse. Quando ele encerra o livro, ele está encerrando o livro, João diz, continue o justo a praticar justiça e o injusto a praticar injustiça. É assim que vai acontecer. E o justo não vai colher os seus feitos agora e os injustos não vão colher os seus feitos agora. Ah, não vão. Não, mas um cara lá foi preso. Não, isso é nada. Ele fez o mal, foi preso, sentenciado. Não, isso é nada. Isso é nada comparado com o que Deus vai fazer com os injustos. E os justos? Os nossos bons feitos. Ah, o Davi foi recompensado. Não foi. Aquilo lá não é nada. Nada. José, ele foi recompensado pela sua fidelidade. Não, aquilo lá não é nada. Ser o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do mundo não é nada comparado com aquilo que há de ser revelado. Com a glória eterna. Nada. O trono de Davi e de Salomão é de papel machê, comparado com a glória que Deus tem para nós. Isto nos mantém de pé. Essa certeza de que Deus julga. Ele vai julgar os homens maus. Não procure a própria vingança. Procurar o meio lícito que é o Estado é justiça, é correto. Orar a Deus para que Ele faça justiça é correto. Confie em Deus. E terceiro, lembre-se, você é mau. Davi adulterou, Abraão foi incrédulo, Pedro foi covarde. Lembre-se, há em nós ainda o potencial para todo tipo de maldade. Portanto, vigie todos os dias, seja humilde, busque o Senhor, ouça a palavra constantemente. E é importante a pregação mesmo. A pregação, e é diferente. Me ouvir por aqui e frequentar uma igreja. É diferente. É diferente. Você me ouve aqui e tem dia que você, esse assunto não quero não. É assim ou não é? Você assiste todos os meus vídeos? Não assiste. Vai, quem assiste, põe aqui, velho. Mas são poucos. Você assiste o que você quer. É ou não é? Aqui no YouTube você escolhe, você é um cliente, você escolhe. Na igreja não. Você tem que ouvir o que é pregado, quer você goste ou não. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento espiritual, assim como é fundamental para uma criança comer o que o pai põe. E não só batata frita. E não deixar a criança escolher. Você é mau e precisa de pregações que te confrontem constantemente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nos arrependemos de nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a lutarmos por aquilo que é bom. Faz-nos corajosos. Abençoe nossos dias, abençoe nossa jornada e que sejamos luz neste mundo caído. E que não venhamos jamais a olhar para trás e regredir, porque o Senhor é o nosso Deus. Oramos, te agradecemos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém, meu povo querido? Deus abençoe vocês. Até a próxima.